podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Segunda a Sexta. Hoje o nosso papo é sobre medicina veterinária. Quem está aqui comigo é o Bruno Bergamo, que é médico veterinário, e a Beatriz Carmo, que está no 6º semestre do curso de medicina veterinária. Bem-vindo, Bruno. Conta aí pra gente por que você escolheu o curso de medicina veterinária e um pouco da sua trajetória até aqui também. Bom, Oscar, brigadão pelo convite, a gente conversar sobre essa profissão que é tão importante, principalmente nos dias de hoje, relacionado ao meio ambiente e tudo mais. Bom, eu sou um cara que nasceu em cidade grande, né? Então, meu gosto por animais, meio ambiente, ele começou com cachorro, gato. Todo bicho de cidade grande começa gostando, né? Não tive muito contato com cavalo, vaca, o campo durante a minha infância e minha adolescência, mas sempre gostei de animais. E aí, conforme fui crescendo e vai chegando o momento de escolher profissão, 15, 16, 17 anos, a medicina veterinária me chamou a atenção e apesar da pouca idade, né, para escolher a profissão, que a gente tem que escolher uma profissão muito cedo, né, aquela pressão, enfim, bem complicado, mas eu acabei enveredando para a medicina veterinária. E aí entrei, cursei em Londrina. A princípio, a ideia era mexer com grandes animais. Quando a gente entra na faculdade, a gente tem aquele sonho, aquela visão, não, vou fazer isso, vou ser isso aqui, vou ser o doutor e tal. E aí, quando você chega na faculdade, os caminhos eles se abrem, né? Os horizontes eles se abrem. E aí, no primeiro ano, umas matérias básicas. No segundo ano, logo nas primeiras semanas de aula, eu tive contato com a parte de saúde pública, a parte de zoonoses, epidemiologia, saúde pública relacionado à inspeção sanitária, enfim. E aquilo lá me fez apaixonar de princípio, né? Então, logo no segundo ano, eu comecei a fazer estágio no laboratório da Faculdade de Saúde Pública, trabalhar com iniciação científica, participar de alguns trabalhos de mestrado que estavam ocorrendo lá no laboratório, enfim. E fui levando durante os 4 anos seguintes, né, da faculdade nessa área. Por incrível que pareça, nunca fiz estágio em clínica, nem em clínica de pequenos, nem em clínica de grandes, nem em todas as outras áreas que a veterinária tem, né? Porque o pessoal acha que a veterinária é focada em cachorro e gato. A Beatriz aí, ela pode falar tão bem quanto eu, né? Fala que é veterinário, o pessoal fala, não, é de grande ou pequeno porte, cuida de gato ou de cachorro. E, na verdade, a veterinária ela tem um leque de opções aí absurdo, né? Você tem a parte de saúde pública, a parte de inspeção, a parte de alimentação, a parte de produção animal, enfim, todas as áreas que são bem interessantes na medicina veterinária, o médico veterinário, e a grande maioria da população não conhece, né? Fica só focado em cachorro e gato, ou no máximo cavalo, boizinho e tudo mais. Aí eu me enveredei nessa área, né, de saúde pública, de pesquisa, finalizei em 2005 a faculdade, e aí o que a gente vai fazer da vida, né? Porque como eu não fui para a área de clínica, você fala, pô, quando você se forma e é clínico, é fácil, você abre uma clínica, vai trabalhar em clínica e tudo mais, você começa a ganhar seu dinheirinho, né? E aí eu tive a oportunidade de dar continuidade lá na faculdade mesmo, num projeto de mestrado. Acabei voltando o meu projeto de mestrado para a parte de saúde pública, trabalhando com animais sinantrópicos, né, com pragas, especificamente com roedores. E aí, no trabalho de mestrado, essa linha de pesquisa que eu fui, né, que me enveredei, acabou me dando a possibilidade de arrumar emprego numa empresa de controle de pragas. Então, é algo que, dentro da faculdade veterinária, é totalmente colocado de lado, né? Ninguém nem fala, mas eu acabei enveredando para essa área de controle de pragas. Coincidentemente, logo depois que saí da faculdade, acabei prestando um concurso público, aqui no estado de São Paulo, mas só fui ser chamado no concurso público em 2009, numa prova que eu prestei em 2006, né? Que eu passei em 2006. E durante esse tempo aí eu fui trabalhando no mestrado, né? A parte de mestrado, paralelamente trabalhando com a parte de controle de pragas. E aí, em 2009, acabaram me chamando para o concurso e eu estou aqui no serviço público desde 2009, atualmente trabalhando na parte de inspeção de produtos de origem animal, que é uma área que eu
adoro, que eu gosto bastante. Então, essa é mais ou menos a minha história de vida dentro da medicina veterinária. E você, Beatriz, conta aí como você chegou no curso de medicina veterinária. Queria primeiramente agradecer o convite para participar do podcast. E assim, minha trajetória com a medicina veterinária começou desde que eu era pequenininha. Eu não sei explicar muito bem, mas eu sempre quis a medicina veterinária. Eu nunca fui aquela pessoa que queria medicina, era de biológicas. E eu acho que o ponto de virada que eu tive foi que eu sempre morei em cidade grande, eu nunca tive muito contato também, igual o Bruno, com grandes animais, eu sempre fui de cachorro e gato. Mas a minha primeira cachorrinha, quando eu tinha 10 anos, ela morreu por negligência veterinária. Então, quando isso aconteceu, eu tinha 10 aninhos e eu pensei, não, eu quero ser veterinária, eu quero mudar isso. E aí eu nunca mais tirei a medicina veterinária da minha cabeça. Terminei o ensino médio, sempre tive que eu queria medicina veterinária, sempre tive algumas faculdades em mente. E aí eu consegui passar na USP e, infelizmente, eu entrei em 2020, que é o famoso ano da pandemia. Então, eu entrei e já tive um mês só presencial e fui para o EAD. E o Bruno sabe que o primeiro ano da medicina veterinária é o ciclo básico, então é um ciclo meio chato para quem quer medicina veterinária. Só que eu tive a sorte, digamos assim, de ter pegado, né, esse primeiro ano EAD, porque eu consegui estagiar muito. Eu estagiei o primeiro ano inteiro, o segundo ano inteiro, porque também foi EAD, e agora o terceiro ano está sendo o inteiro presencial, né? Mas aí eu entrei na faculdade e eu queria abrir a minha mente, porque, como o Bruno falou, todo mundo entra na faculdade pensando só em pequenos animais, só em grandes animais. E é o que eu tinha na mente também. Eu sempre gostei de cachorro e gato, só que eu queria abrir minha mente, pensar, ai, e se eu for para cavalo? Eu gosto de cavalo, eu gosto de vaca. Eu nem sabia a diferença, por exemplo, de vaca de corte para vaca de leite. Para mim era tudo vaca. E aí eu pensei, a gente vai estagiar, então eu vou estagiar com áreas que eu não conheço. E aí, o primeiro estágio que eu fiz na minha vida foi em gado de leite. Fiquei 2 meses estagiando no campus da USP de Pirassununga com gado de leite. Me apaixonei por gado de leite. Depois eu estagiei mais um mês com gado de corte. Não gostei muito, porque eu tenho um pouco de medo de vaca de corte. Aí depois eu estagiei com muitos animais de produção, estagiei com suínos, estagiei com cavalo. E aí eu fui estagiar no Centro de Pesquisa em Nutrologia da Premier, que é o CPEM-PET, e eu percebi que eu sou apaixonada por nutrologia de cães e gatos, e essa é a área que eu tô seguindo aí, mais focada, desde o começo desse ano, na verdade. E aí eu acho muito legal, porque a USP dá muita oportunidade para nutrologia de cães e gatos, que muita faculdade não dá. Então, tô fazendo iniciação científica com nutrologia de cães e gatos aqui no OVET, da minha universidade. E eu não tenho uma história tão cheia de detalhes como o Bruno, porque eu ainda estou no 6º semestre, mas eu tenho aí muitas histórias de estágio para contar. Mas atualmente eu estou estagiando no hospital aqui da universidade, no hospital veterinário, e também fazendo uma iniciação científica com nutrologia de cães e gatos. Vocês dois comentaram, né, dessa paixão inicial na infância e na adolescência por cães e gatos. A maioria dos estudantes que começam o curso de medicina veterinária é motivada por essa paixão, por esses pets específicos? Como que é? Cara, eu acho que, com as exceções de quem tem veterinário na família de outras áreas, tem um colega meu que os pais eles trabalharam sempre com inspeção sanitária. Então, quando ele entrou na faculdade, ele já entrou focado em inspeção sanitária. Com essas exceções, eu acho que a grande maioria, sem dúvida nenhuma, ou a parte de cães e gatos, dos pets, ou a parte de animais de grande porte. Como eu fiz uma faculdade no interior, em Londrina, grande parte da minha turma vinha de interior. Então, muitos eram filhos de fazendeiro, família já trabalhava no campo, tinha propriedades, então eles já vieram com essa ideia, né? Talvez uma ideia de lidar com produção, tal, mas por conta da família. Mas a Beatriz ela pode falar melhor do que eu. Ela está em São Paulo. Eu acredito que grande parte da turma dela seja de estudantes provenientes de cidades grandes. Então, eu acredito que a grande maioria vem com essa ideia de cães e gatos. Assim,
fácil, 80% da minha turma nunca, quando entrou na faculdade, nunca viu uma vaca na vida. Então, aqui a gente é muito mais focado em cães e gatos. Eu entrei também com essa cabecinha muito, e só sei que existe um cão e gato, e com uma cabecinha muito fechada também a produção animal. Eu sinto que isso é uma questão muito comum entre todos os estudantes. É muito raro, pelo menos eu vendo na minha faculdade, entrar um estudante já com a cabeça aberta para produção animal, porque sabe que produção animal não é um bicho de 7 cabeças, como muita gente acha que é. E isso, só para complementar, reflete na profissão hoje, porque, por exemplo, eu trabalho com a parte de inspeção sanitária. Então, todo estabelecimento que produz, que fabrica alimento, ele tem que ter um médico veterinário como responsável técnico. E como as faculdades hoje elas são focadas para a clínica, elas não abrem o seu leque, o próprio estudante ele é meio direcionado para essa área. E aí, quando você chega no mercado, depois que você se forma, você tem uma grande interrogação na cabeça. Ué, o que eu vou fazer agora? E como tem um grande número de estabelecimento que precisa de médico veterinário para assinar a responsabilidade técnica, nós temos grande deficiência de profissionais nessas áreas. Estou citando, por exemplo, a parte de inspeção, né? Justamente porque a faculdade ela molda o estudante para a parte de clínica, que é a parte mais comum, né? Então, acho que teria que ter uma mudança também de visão das faculdades para que abrisse a mente do estudante, para que ele pudesse enxergar outras áreas na veterinária. Então, nós temos grande dificuldade de encontrar um médico veterinário sanitarista que faça um bom trabalho dentro dessas empresas. E essa é uma dificuldade do meu lado, que é a parte de fiscalização. Isso que acaba refletindo no dia a dia mesmo. E, Bruno, essa falta de profissionais em outras áreas acaba gerando salários mais atraentes para esses segmentos ou não necessariamente? Cara, eu vejo pelo contrário, porque, assim, infelizmente, hoje no Brasil, nós temos um grande número de faculdades de medicina veterinária. Só aqui em Campinas, por exemplo, a gente deve ter umas 5 ou 6 faculdades. Então, eles estão jogando no mercado profissionais, muitos profissionais, todo ano. E aí, o profissional ele vai ter que tirar, tem que ganhar o dinheiro, tem que pagar as contas, o boleto está chegando. E aí, como você tem um grande número de médicos veterinários, a demanda é muito maior que a oferta. Então, isso acaba refletindo num baixo salário do médico veterinário. Vou falar na área que eu atuo. Além de um baixo salário, você tem uma falta de capacitação de profissionais nessa área, porque ele acaba tendo que fazer de tudo um pouco. Ele acaba tendo que dar um plantão em clínica, acaba tendo que atender uma responsabilidade técnica de um aviário, ou assinar uma responsabilidade técnica de uma loja agropecuária. E aí, para complementar a renda, ele assina a responsabilidade técnica de um laticínio. Então, como o cara não fica especializado nesse tipo de proposta, né, nesse tipo de atividade, ele acaba tendo que diminuir a sua pedida, né, e para que ele consiga pagar os boletos no final do mês. Então, isso acaba sendo um retrocesso, na verdade, para a medicina veterinária, no meu ponto de vista, na área que eu atuo, né? Eu não vou falar das outras áreas porque está um pouco fora da minha realidade. E, gente, falando também dessa questão da escolha do curso, agora uma pergunta de curioso. Tem muitos casos de estudantes que entram em medicina veterinária porque acham os animais bonitinhos, fofinhos, que você só vai ficar fazendo carinho nos bichinhos e esquecem que em muitos casos você tem um contato mais visceral mesmo e delicado com os animais. Tem muita gente que fica em choque quando encara essa realidade. Vou falar aqui no meu caso, pelo menos na minha turma tem muita gente que é assim, porque a medicina veterinária tem muitas áreas, né? Então, às vezes, você entra querendo inspeção ou você entra querendo uma área que não necessariamente você precisa mexer com sangue o dia todo. Por exemplo, a nutrologia, você não pega casos emergenciais na nutrologia. Você lida muito mais com a nutrição enteral, parenteral do paciente. Então, muitas vezes você tem que lidar com situações não muito legais e a pessoa assusta, assim. Na minha turma, se eu não me engano, acho que tiveram 5 ou 6 pessoas que desistiram do curso por causa disso e foram para odonto, foram para outros tipos de cursos, porque é realmente muito chocante, principalmente quando você começa a ter aula de necrópsia, o cheiro não é muito legal,
Às vezes tem contaminação, né? Você pode pegar uma zoonose, talvez, e as pessoas ficam muito assustadas. Então, sei, na minha faculdade, sim, as pessoas ficam chocadas porque entram achando que amor é tudo, e amor não é tudo. Não dá para lidar com a profissão com amor, não dá para dar consulta de graça por causa de amor também. Então, as pessoas acabam desestimulando por causa disso. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, Oscar, brincadeira, tá frisando. Assim, eu costumo falar que quem faz medicina veterinária não pode gostar muito de animal, né? Lógico que é uma brincadeira, mas o dia a dia da medicina veterinária, eu, mesmo não fazendo estágio em clínica e tal, quando eu saí da faculdade, por caminhos do destino, eu acabei indo trabalhar por pouco tempo em uma clínica, dei alguns plantões, eu tive que correr atrás, tive que estudar, e o dia a dia da clínica, ele não é fácil, né? Porque você lida com animal bravo, animal menos bravo, animal grande, animal menor, animal temperamental, animal que não é temperamental, e você tem um fator bastante importante ali no trato com o animal, que é o dono. Então, o dono, muitas vezes, ele trata o animal mais do que como um filho. Então, às vezes, você precisa de um aperto um pouquinho maior para conter um animal, você precisa utilizar técnicas de contenção do animal, até mesmo para a segurança do animal. Quando você vai fazer um tipo de procedimento, você precisa, não dá para você, às vezes, ser carinhoso, né? E aí você tem a figura humana ali ao lado, que também, às vezes, ajuda a tensionar o ambiente. Então, a medicina veterinária é isso que a Beatriz falou ali. O dia a dia, ele não é tudo bonitinho, o carinho do animal, aquele cachorrinho felpudinho. Você vai encontrar cachorros em situações complicadas, gatos, bovinos. Você vai se deparar com situações ali que vai colocar à prova o seu psicológico, né? E para quem não tem esse preparo psicológico de ver uma situação daquela, acaba pesando um pouco. Eu fui para a área de abate, que é alimentação humana, enfim, saúde pública. E um abate, ele não é a melhor coisa de se ver no mundo, lógico, todo mundo sabe disso. Mas faz parte, você tem que tentar... Você tem técnicas hoje para minimizar o sofrimento animal, enfim. Mas essa área específica, ela é muito chocante, e quem não tem um psicológico preparado acaba saindo chocado dessa área da veterinária, né? E do dia a dia também, até mesmo da clínica. Mesmo que se você esteja ali para salvar animais, salvar vidas, você vai se deparar com situações que são bastante complicadas. Só fazer uma observação rapidinho, eu acho que também é muito importante a gente ressaltar que é por isso também que a medicina veterinária tem os maiores índices de suicídio, né? Uma das profissões que tem maiores índices de suicídio, porque a gente lida com muita morte todos os dias, não só em clínica de pequenos animais, como você citou, Bruno, em abates, por exemplo. A gente tem que se acostumar com a morte muitas vezes, a gente se acostuma com casos muito pesados, e um animal vive no máximo aí 15 anos, então a morte acaba sendo muito corriqueira pra gente. E muita gente não aguenta isso, não aguenta conviver com a morte todos os dias, né, no dia a dia. E acaba, assim, sendo muito chocante e muita gente desiste por causa disso, porque não é uma profissão fácil. E a faculdade oferece algum tipo de acompanhamento psicológico para os alunos, para que eles aprendam a lidar melhor com essas questões mais delicadas? Vou falar um pouquinho da minha faculdade em específico. A gente não tem um acompanhamento muito de perto dos alunos sobre isso, mas se a gente for atrás da comissão de graduação, eles fornecem acompanhamento psicológico gratuito para os alunos, mas é algo que a gente tem que ir atrás. Não é algo que os professores se preocupam em dar uma aula específica sobre, ou vir conversar com a gente, não. Pelo menos a Faculdade de Medicina Veterinária da USP é muito tecnicista. Eles ensinam que precisa para você ser um médico veterinário muito bom, mas a parte psicológica eu sinto que é sim deixada de lado. Na época que eu fiz, há 15, 20 anos atrás, imagina, não se falava nisso, né? Principalmente no bem-estar animal. O bem-estar animal lógico, não é que é recente, mas alguns anos para cá, ele vem ganhando uma importância que antigamente não se tinha, né? Então, não se falava em bem-estar animal, muito pouco, e tão pouco também em acompanhamento psicológico dos profissionais, né? Então, não existia isso na minha época, né?
A Beatriz comentou que fez vários estágios desde o início do curso aí. E, na opinião de vocês, qual que é o peso dos estágios na formação de um bom médico ou médica veterinária? Eu acho que o estágio é fundamental na vida do estudante do médico veterinário, porque a medicina veterinária no Brasil ela é muito generalista. Então é muito difícil a gente conseguir se aprofundar em coisas que a gente quer. Então, seja em pequenos animais, seja em grandes animais. Quando a gente faz estágio, a gente consegue viver o dia a dia daquilo que a gente está querendo, né, ver, tipo, gado de leite ou uma clínica veterinária. Então, a gente consegue se aprofundar naquilo, além de que a medicina veterinária tem muitas áreas que muita gente não sabe. Então, eu entrei na faculdade, eu não sabia que médicos veterinários faziam inspeção sanitária. Então, eu acho muito importante a gente fazer estágio, porque aí a gente vai conhecendo cada área, porque tem muitas áreas que ninguém sabe que existem, assim, muitas oportunidades que as pessoas não têm noção. Então, além do aprofundamento, porque você consegue, por exemplo, se estagiar com gado de leite, você consegue saber o dia a dia de uma fazenda, saber o dia a dia que você vai ter se você escolher aquela área para sua vida. Você não é só o médico veterinário que vai cuidar da doença do animal. Você é o médico veterinário que vai cuidar do bem-estar daquele animal. Isso é para o médico veterinário também, não é para o dono da fazenda, por exemplo. Então, eu acho muito importante porque você consegue ir além da faculdade, do que a faculdade proporciona, porque o que eu sinto é que a faculdade proporciona 60% do que você vai precisar para sua formação acadêmica. Os outros 40% vai sim de estágio, vai de experiência, vai de outras coisas, porque não dá para aprender tudo e decorar tudo só com aula teórica. Eu, apesar de ter seguido um outro caminho, né, que desde o segundo ano de faculdade eu já meio que tive certeza do que eu queria, e acabei focando mesmo totalmente na área de saúde pública, na área de inspeção, enfim, desde o segundo ano ali de faculdade sempre fiz estágios em laboratórios de saúde pública, enfim, mas eu concordo com a Beatriz que é importantíssimo, quanto mais estágio você fizer, mais conhecimento você vai ter da profissão, e mais certeza você vai ter nas suas escolhas, que é em torno do terceiro ano, quarto ano, que é onde você realmente vai definir qual linha que você vai seguir. Lógico, pode mudar depois que você saiu da faculdade, tudo, mas é importante você ter isso bem claro na sua cabeça no quarto final da faculdade, para que você possa focar, né? E a veterinária, ela faz parte de um dos pilares da economia do Brasil, né? O agro hoje é fundamental para a economia do Brasil, e o médico veterinário, assim como o engenheiro agrônomo, zootecnista, ele está enfincado nessa área, né? Você pegar dados de exportação de carne bovina, carne suína, milho, soja, enfim, toda essa parte econômica, essa locomotiva, esse grande potencial agro do Brasil, a veterinária ela tá incluída nisso, né? Até mesmo para mostrar o outro lado que não o pet, né? O quão é importante você ter várias experiências. É importante você ter experiência com clínica, você nunca sabe o que vai acontecer. E a clínica, eu costumo falar que sempre salva a pele do veterinário, sempre vai ter um plantãozinho para você dar. Mas é importante você conhecer toda a outra área, a parte de nutrição, a parte de inspeção também, abertura de mercados externos, toda essa parte é fundamental para um bom profissional ter pelo menos um conhecimento básico de toda essa área. Vocês comentaram essa questão do bem-estar do animal, que a gente nunca viu uma preocupação tão grande como hoje em dia. Tem psicólogo de animais, nutrólogo, fisioterapeuta e por aí vai, né? Tem mais oportunidades surgindo com essa tendência de proporcionar um bem-estar cada vez maior para os animais? O que a gente vê hoje, principalmente na parte de clínica, a medicina veterinária ela tá ficando cada vez mais medicina humana, né? Cada vez mais especialista, especializada, específica para aquela doença, para aquele órgão, para aquele sistema. Então, hoje a gente tem, como você falou, psicólogo, você tem acupunturista, você tem nutrólogo. Isso é a especificidade da parte clínica da medicina veterinária. Na parte de produção, hoje você tem pessoas especializadas em bem-estar animal no campo. Você tem hoje o consumo de ovos caipira, ovos que a gente chama de galinhas felizes, que são galinhas criadas a pasto. Isso tem um valor agregado muito grande. E é diferente o tipo de criação de uma galinha a pasto
do tipo de criação de uma galinha lá confinada, suínos. É diferente o tipo de criação de um suíno a pasto de um suíno que fica ali confinado. Você acaba, de certa forma, tendo que profissionais se especializarem nesse tipo de criação. Então, é o que você falou, eu concordo. Esses novos modelos de criação ou esses novos tratamentos na medicina pet, elas vão abrindo novas portas para os médicos veterinários, para que eles se especializem e ganhem mercado especificamente nessas áreas. Então, é uma tendência de mundo, né, que a medicina veterinária também tem que se adequar, ela tem que se modernizar. Né? E eu acho que isso está acontecendo. A Beatriz acho que pode falar até melhor, ela está no meio acadêmico, ela pode até falar o que os colegas dela estão procurando, né? Nesse sentido, nessa especificidade da medicina veterinária. Eu tenho aula de bem-estar animal, eu tenho aula de bem-estar animal na produção no 5º semestre. No 6º semestre eu também tenho aula de bem-estar animal no geral, então você aprende as 5 liberdades do animal, como saber se um animal está em bem-estar ou não. Então, eu acho que atualmente é uma questão que, se foi inserida na grade horária, é uma questão que está crescendo. Mas eu também queria ressaltar que o bem-estar animal, principalmente na produção, não é só porque as pessoas estão mudando a concepção, né? Porque a gente consegue saber que bem-estar animal na produção aumenta a produção. Por exemplo, o bem-estar animal em gado de leite aumenta a produção de leite. Então, eu acho que tem sim muito viés das pessoas estão evoluindo, entendendo que o animal precisa de bem-estar para ficar bem, só que as pessoas também entendem que um animal bem gera mais lucro, ele gera uma carne mais macia, ele gera um ovo maior, se a gente estiver falando de aves, ele gera um ovo com mais proteína, no caso do leite, um leite com mais proteína. No mercado pet, aí sim a gente tem um bem-estar mais visando a humanização do animal, porque atualmente todo mundo, os tutores, né, chamam os cachorros e os gatos de filhos, então acho que o mercado pet sim é muito mais virado para a humanização, o que talvez seja uma problemática, porque as pessoas esquecem que o animal é um animal, ele tem comportamentos de cachorro, ele não pode ser muito humanizado também. Não pode esquecer que ele é um cachorro e ele também tem os comportamentos de cachorro, né? Mas sim, é uma área que está crescendo bastante, eu tenho muita aula disso. A USP tem Liga Acadêmica de Bem-Estar, a gente faz muitos congressos ligados a bem-estar, então é uma área que tem ganhado muito espaço na medicina veterinária atual. Você viu isso que a Beatriz falou, o quão diferente é da minha época, né? Eu entrei na faculdade em 2001, for sair em 2005, né, da graduação, e não se falava nisso. O curso de medicina veterinária, ele vem acompanhando, né, essas tendências. Então, isso é uma evolução da carreira de médico veterinário, né? Isso é importante a gente colocar e destacar, né? Em relação ao excesso de profissionais no mercado, que a gente conversou aqui já, né? Eu li alguns levantamentos que dizem que o Brasil é um dos países com mais cursos de medicina veterinária no mundo. Por que vocês acham que tem tanto curso por aqui assim? Especificamente para a medicina veterinária, eu acho que o fator agro está bem inserido aí nessa questão de um aumento de faculdades de medicina veterinária. A Beatriz pode falar melhor do que eu. Na parte de pet, o Brasil é um dos que mais tem no mundo, um dos que mais gasta, se eu não me engano, é o segundo ou terceiro que mais gasta nessa área de nutrição, na área de pet shop, banho e tosa, enfim. Então, acho que tudo isso, essa amplitude econômica que o agro traz e que a parte pet traz, acaba, de certa forma, colaborando com o aumento de cursos de medicina veterinária, né? Eu concordo também, eu acho que principalmente, além do fato do Brasil ser um país agro, então que necessita de muitos profissionais para a agropecuária, eu li também que no Brasil, atualmente, a gente tem mais cachorro do que criança. Então, as pessoas estão cada vez mais indo atrás de ter um pet do que de ter um filho. Isso aumentou muito a demanda por ter um profissional de qualidade, ter um profissional de confiança para cuidar do seu filhinho ali, né, de 4 patas. Então, acho que é isso. O Brasil tem uma cultura muito de cada vez mais ter cachorro, de ir atrás de melhorar a qualidade de vida do animal. Então, acho que é basicamente o que o Bruno falou, sim. Agora eu queria fazer uma pergunta aqui para os dois, para o Bruno, voltada mais para a carreira profissional, lógico,
e para a Beatriz mais para o lado dos estágios. O que sua vida ensina para o médico veterinário que você não aprende na faculdade, em sala de aula? A faculdade, ela, dentro da formação, principalmente de médico veterinário, ela é, sei lá, 30%, 40%. O resto é ali no seu dia a dia. Porque ali na faculdade, quando você vai fazer, sei lá, um estágio em clínica, você tem um suporte de um professor, você tem um suporte de toda uma estrutura ali da faculdade. Quando você sai para o mundo, é diferente, né? Lógico. Mas você não lida só com o animal. Você lida muito com relação interpessoal. Ainda dentro da faculdade, parte do meu trabalho de mestrado, eu tive um contato muito grande com pessoas de cooperativas de reciclagem. Então, recicladores, os catadores de recicláveis. E ali eu aprendi muito sobre a aura humana. Então você vê que realmente nós estamos numa situação privilegiada. Existem pessoas convivendo com pragas, com roedores, né? Quando eu saí, entrei no estado, eu fui para Andradina, nos primeiros anos. Eu tive muito contato com sem terra. E você vê que tem pessoas humildes que querem trabalhar na sua terra. Então isso a faculdade não te ensina. Em algum outro estágio, você pode ter um contato, mas você sempre está blindado pela faculdade, pelo acadêmico. Quando você sai, você realmente tem que lidar com o ser humano nessas diferentes situações, ou o cara que convive com pragas no seu dia a dia, que ali é normal, barata, rato, convivendo com a sua família, ou o sem terra que tem a dificuldade de ser inserido na sociedade, né? Ele luta por aquele pedacinho de terra e realmente para ele trabalhar, lógico, você também tem a outra parte de sem terra que não quer, que é só repassar a terra, enfim, você tem de tudo, você se depara, quando você sai da faculdade, com todos esses fatores. A parte de clínica, que eu falei que eu tive uma pouca experiência, é o que a Beatriz falou, você se depara com pessoas que tratam o animal mais do que filho. Isso é uma grande dificuldade de você lidar. Eu trabalho com a parte de inspeção, então tem toda a parte de abate. Mais uma vez, é cruento você entrar numa empresa que abate 150 mil aves por dia. Lógico que não é bonito, mas aquilo lá é necessário, você precisa alimentar, né? Esse dia a dia ali você não tem na faculdade. É só quando você sai ali que você tem os seus desafios psicológicos, de que você tem que sambar, que você tem que dar ter um jogo de cintura ali para conseguir tocar a vida e fazer o seu trabalho como profissional da melhor maneira. Então, isso que é o que a faculdade não prepara, mas a faculdade prepara muito bem tecnicamente. E se você não estiver bem preparado tecnicamente, você vai sofrer mais quando você se deparar se você enfrentar esse tipo de situação psicológica, né? Eu acho que o que a faculdade mais não me preparou, e eu estou percebendo muito isso nos estágios, é que a parte psicológica de lidar com as pessoas é muito mais difícil do que a parte de lidar com o animal. Principalmente eu que estagio e faço iniciação científica no hospital veterinário, é muito difícil você conversar com o tutor, você explicar para o tutor que ele precisa seguir o tratamento, você explicar para o tutor como ele deve lidar com o animal, até que ponto ele pode lidar com o animal chamando ele de filho ou não. Porque você precisa aprender a lidar com pessoas. Muita gente entra na faculdade de medicina veterinária e acha que é só lidar com o animal e pronto. Ah, vou entrar para veterinária porque eu não gosto de lidar com pessoas. Isso é muito errado. Porque, principalmente em clínica, o tutor vai lá, ele vai contar a história de vida do animal, ele vai contar a história de vida dele, ele vai contar que ele tem condição de fazer tal tratamento, ele não tem condição, ou ele tem tais dificuldades. Então, eu acho que o que falta à medicina veterinária na faculdade e que a gente acaba aprendendo muito em estágio, é a parte psicológica da coisa, a parte humana da coisa, de como lidar com o ser humano que está ali na sua frente, que tem dificuldades, que tem os problemas da vida, que tem os problemas financeiros, e você tá ali para cuidar do cachorro, mas cuidando do cachorro, muitas vezes, na verdade, ouvindo o tutor contar, você acaba cuidando do cachorro, porque às vezes a ansiedade que o tutor tem, ele passa para o cachorro. Então, eu gosto muito do termo de saúde única, porque eu acho que a saúde animal não é só animal, é muito ligada ao tutor, é muito ligada às pessoas. Então, eu acho que isso é algo que a faculdade peca um pouquinho de ensinar o médico veterinário a lidar com o tutor, porque a gente não pode ser frio, a gente não pode
tratar só o animal. A gente tem saúde única, a gente trata o tutor também, o sucesso do tratamento, né, não é só dar um medicamento e pronto. Então, acho que o que eu mais aprendi até agora nos meus estágios é lidar com pessoas, ter um jogo de cintura, conversar, deixar o tutor falar. Então, acho que é isso que eu mais aprendi, assim, o lado psicológico da coisa. Uma pergunta que eu costumo sempre fazer também, aqui são épocas diferentes, né, lógico, mas o curso é muito difícil e outra, é muito difícil conciliar o curso com o estágio? No meu caso é igual da Beatriz, né? Nós fazemos faculdades integrais. Entre as 8, sai às 5, normalmente. Eu, em alguns casos, tive até aula à noite, de sábado. E aí a gente vai tentando encaixar nos intervalos, né? Lógico, não é todo dia. Tem dia que você tem um período livre, aí você encaixa um estágio. Quanto à dificuldade da faculdade, é uma medicina de várias pessoas, assim, porque assim, você tem que saber anatomia. Uma das primeiras disciplinas que nós tivemos, eu tive no primeiro ano. Eu tenho que saber, assim, o músculo do cavalo, do boi, do gato, do cachorro. Tem pequenas diferenças que você tem que saber, né? Doenças. Você tem doenças diferentes de gato, de cachorro, de cavalo, de bovino, de aves, de suíno. Então, assim, quanto à dificuldade do curso, eu acho que a complexidade é essa, de você lidar com diferentes espécies e ter que saber anatomia, ter que saber fisiologia, ter que saber de doenças infecciosas. E aí você tem a parte de bromatologia, você tem a parte de insetos, parasitas, vermes, enfim, se for fazer direito assim, certinho, é bem puxado mesmo, não é fácil. Eu gosto muito de brincar entre os meus amigos, entre os meus professores, que a medicina é uma especialização da medicina veterinária. Porque a medicina estuda só uma espécie, a medicina veterinária estuda muitas espécies. Então é muito complicado o nosso curso, porque às vezes acaba fazendo uma confusão na nossa cabeça. Pelo menos para mim, que eu gosto mais de cães e gatos. Tem uma pressão, pelo menos na minha faculdade, para estagiar, e eu entro às 8 da manhã, saio às 6 da tarde. Aí tem grupo de estudo, tem liga acadêmica, às vezes tem aula, tem palestra de sábado. Então, é realmente muito complicado você encaixar um estágio. Tem muita pressão dos professores também para estagiar nas férias. Então, a gente acaba meio que indo direto, assim, sai das aulas, vai para estagiar. Então, eu acho que sim, é muito cansativo, mas eu acho que vale muito a pena. Porque é muito gostoso você estudar algo que envolva saúde única, né? Envolva pessoas e animais. Então, sim, é muito complicado, tem muita coisa, muitas espécies, acaba fazendo uma confusão, mas vale a pena. O Bruno comentou essa questão de ter feito uma faculdade no interior, e a Beatriz, mesmo tendo feito uma faculdade num centro totalmente urbano, como São Paulo, também teve oportunidade de estagiar em uma unidade da universidade no interior. Então vocês dois tiveram a oportunidade de entrar em contato com animais de porte maior, né, como cavalo, vaca. Daí eu queria saber se é normal encontrar gente formada em medicina veterinária que não teve essa mesma oportunidade que vocês, de ter contato com esses animais mais rurais, vamos assim dizer. Eu vou falar por mim. Eu tenho amigos que fazem medicina veterinária, que são de outras faculdades, e sim, tem muita faculdade justamente por ser em cidade grande e não tem uma unidade no interior, igual a USP tem. Às vezes tem uma vaca para uma turma de 100 pessoas. Então, é normal, pelo menos eu conheço muita gente de outras faculdades que se forma e acaba não tendo contato com vaca, não tendo contato com animais é, outros, né? Por exemplo, pequenos ruminantes, que é cabra e ovelha. Muitas vezes a pessoa se forma e acaba não tendo contato com cabra e ovelha. Então, acho que isso também é um dos grandes problemas da gente ter muitas faculdades de medicina veterinária no Brasil. Uma observação também, que já falaram isso no meu curso, é que o Brasil tem metade da quantidade de faculdade de medicina veterinária do mundo. Então, isso é muita coisa e acaba diminuindo a qualidade também. Mas eu concordo com a Beatriz quando ela fala. Muitas faculdades, principalmente em São Paulo, eu acho que é o lugar que mais tem faculdade de medicina veterinária, tem essa dificuldade mesmo de ter esse contato, né? E é o que acaba
levando o médico veterinário mais para essa área de pet, mais para essa área de comércio de medicamentos. Por exemplo, tem muito veterinário que trabalha como representante comercial, justamente por essa falta de contato com essas outras áreas, com a área de produção. Então, isso acaba prejudicando bastante a profissão, né? Porque você não abre o leque para todos. Você tem uma parcela dos médicos veterinários que ficam restritos por conta da formação. E além desse gosto por lidar com animais, quais vocês acham que são as principais qualidades e características que um profissional de medicina veterinária precisa ter? Eu acho que, vendo pela formação acadêmica, um bom profissional ele precisa ter muita proatividade para buscar informação por fora. A medicina veterinária do Brasil é muito generalista, então você não vai conseguir sair da faculdade sendo 100% bom na sua área de interesse. Então, falta muita proatividade, eu sinto, pelo menos, para ser um bom profissional, precisa ter proatividade e muita paciência também. Porque são 5 anos de faculdade, muita gente tranca para fazer mais devagar e fazer 6, 7. Então, precisa muita paciência, um bom preparo psicológico também, não só porque a gente lida com muitos tipos de problemas, né, mortes no dia a dia, mas também porque é uma faculdade muito complexa, envolve muito tempo, é uma faculdade integral, então a gente tem que abrir mão, muitas vezes, de muitas coisas, então acho que é mais o caso de paciência e proatividade para buscar informação, participar de grupo de estudo, participar de liga acadêmica. Acho que é isso. E em congresso também, sempre atualizar. Eu concordo com a Beatriz. Eu acho que a proatividade ela é essencial. Você tem muita área aí. O médico veterinário, ele, como eu falei, está cada vez mais parecido com a medicina humana, né, de ser específico, especializado. Hoje na clínica a gente tem cardiologista, endócrino, dermatologista, profissionais muito qualificados e ganhando bastante dinheiro também. E isso você só vai conseguir indo atrás mesmo, indo atrás de curso, focando no que você realmente deseja. E o psicológico, que a Beatriz colocou bem também. Como a gente citou aqui na conversa, várias situações onde o psicológico ele pesa muito, onde as interações humanas elas pesam muito, né? Então, se você não tem um profissional, por mais capacitado que ele seja, tecnicamente, mas se ele não consegue ter esse jogo de cintura, ter esse psicológico para lidar com os desafios do dia a dia, infelizmente não vai ser um profissional completo, né? Então, acho que esse psicológico é bem importante e a proatividade para buscar especialização, ela é fundamental. Bruno e Beatriz, valeu mesmo pelo bate-papo, foi muito legal trocar essa ideia com vocês. Um obrigado gigante para você que acompanha a nossa conversa também. Tem mais episódios com convidados igualmente sensacionais, então aproveita aí para conferir. Siga a gente no Instagram, @segunda-sexta-podcast. Tem mais episódios novos chegando, então não perca. Um grande abraço e até a próxima. Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.